Olá, este é o terceiro programa do Ponto de Vista falando da história de Campinas. Nós vamos falar mais aí do século XX e eu continuo aqui com os convidados do programa anterior, o Jorge, o Duílio e o Fernando. Jorge, Duílio e Fernando, vamos lá para o terceiro programa então. A gente tinha terminado no último programa, falando sobre um pouco da febre amarela, isso, né, Jorge? Como é que foi a febre amarela? Qual que era a população de Campinas na época e o que aconteceu? Campinas, em 1889, tinha uma população de 20 mil habitantes na cidade e mais 20 mil habitantes na área rural. Com a inclusão da febre amarela, fugiram de Campinas, abandonaram a cidade, mais ou menos de 10 a 15 mil pessoas. Restando em Campinas, 5 mil. Ano? 1889. Restando em Campinas 5 mil pessoas. Os médicos fugiram, os farmacêuticos fugiram, os enfermeiros fugiram, tudo que podia fugir, ficaram apavorados, né? E quantas mortes a gente teve? Então, em Campinas é o seguinte, num dia só, no universo de 5 mil pessoas, 5 mil que tinha sobrado, no dia 19 de abril de 1889, morreram 50 pessoas. No dia de febre amarela. Um amigo meu, matemático, transformou isso, guardadas as proporções, para a nossa época, seria como se morresse 600 pessoas no dia em Campinas de febre amarela ou de dengue. Quer dizer, aí você tem uma dimensão E o total de mortes foi em torno de 2.000, é isso? 2.000 a 3.000, porque muitas mortes não foram registradas, porque o sujeito morria numa fazenda, no sítio, ele já pegava o corpo, já enterrava na hora, jogava o ácido em cima para desinfetar, jogava o corpo na vala, cobria, e nem não dava participação tanto que a Câmara da época exigia que se comunicasse todas as mortes, para poder ter um controle, né? E dessa população que fugiu, a maioria era da população urbana, né? O que sobrou, esses 5 mil que sobraram, foi na parte urbana. Porque eles fugiram também para as fazendas, eles iam para São Paulo, eles iam para Rio Claro, Limeira, e ficavam nas fazendas. Inclusive, nas fazendas, era muito interessante, eu conto isso no meu livro O Ovo da Serpente, que toda tarde aqueles grupos dos foragidos se reuniam em círculo e um ficava lendo o jornal para eles, dando notícias. Ah, fulano de tal morreu. Ah, meu Deus do céu, o meu padeiro morreu. E assim. Aí essas pessoas ali em torno desse círculo faziam orações, clamando a Deus para que os salvasse da peste amarela. Quer dizer, então foi uma coisa assim impressionante, isso nas fazendas. Isso foi já no fim do século XIX, né? Isso em 1889. Porque vamos falar sobre a República, agora, período republicano, isso. Mas praticamente ela começa no século XX, 1889 para frente. Aí daí começa, já entra o século XX. Na parte da República, eu acho que o Duílio Fernando pode falar como é que foi essa transição. Agora, é importante acentuar o seguinte, que a partir dos anos 20, Campinas retoma o seu próprio desenvolvimento. 1920. 1920. Mas um pouquinho antes, transição que ele fala. Nos anos 10, por exemplo, nós tivemos o vereador Álvaro Ribeiro, que aprova, por exemplo, uma sua moção isentando do pagamento de impostos quem quisesse introduzir indústrias aqui em Campinas. Então, durante 10 anos, o não pagava. Então teve um incentivo aí. Foi um incentivo. Isso nos anos 10, com o Álvaro Ribeiro. Mas por quê? Porque a Campinas estava parada por causa da febre amarela. Mas desde o início do século XX até os anos 10, Campinas estava parada. Ninguém queria vir para cá. E depois também, né, Duílio? De 1914
nós tivemos a outra eclosão aqui, epidêmica, violenta, que foi a gripe espanhola. Ah, a gripe espanhola. A gripe espanhola. Em 18, né? É, 18. Veio a gripe espanhola, foi da guerra, né? Então a gente teve um período de 30 anos. Até 1900, mesmo que terminou a febre amarela, até 1914, 15, Campinas teve uma época assim sanitária boa. Depois veio a eclosão da gripe espanhola também, em 18, né? que foi uma coisa, até 18, foi muito violenta também. Eu, Jorge, no programa anterior você tinha citado a participação de Campinas daí na República, na instauração da República. Como é que foi? Bem, Campinas em 1870, 72, houve em Itu, a Convenção de Itu, já com participação de alguns campineiros. Mas a transferência da primazia de Itu passou para Campinas, porque Campinas começou a ter destaque. Com Campos Sales, Francisco Glicério, foi fundado o Partido Republicano em Campinas, tinha o Sales de Oliveira, e Pádua Sales, Antônio Alves da Costa Carvalho e outros mais, que deram um realce muito grande para Campinas nessa época. E havia o Clube Republicano, ali na Praça Bento Quirino, na esquina ali era a sede do Clube Republicano, que era o Partido Republicano. Já tinha a biblioteca, eles tinham uma biblioteca de 500 volumes, eles tinham os adeptos, já colaboração e tudo. Com a proclamação da República, a rigor, foi a quartelada militar. Quer dizer, eles não tiveram tanta influência. Depois é com jeitinho, politicamente, que Campos Sales, e principalmente Francisco Glicério, foi o grande nome, Francisco Glicério, porque o Francisco Glicério era um homem do povo, ele era um rábula, ele era um advogado provisionado, ele não tinha se formado, mas advogava, porque ele conhecia tudo que é lei. Professor primário, licionava nas fazendas e era um homem do povo, quer dizer, ele ia de casa em casa, porta em porta, difundindo a República. Foi o grande nome, na minha avaliação, foi o Francisco Glicério. Tanto que ele se tornou ministro da Agricultura, que era um ministério muito importante na época, porque ia tratar principalmente da mudança do trabalho escravo para o trabalho livre. E era o Ministério da Agricultura que cuidava disso. E o Glicério foi chamado. O Glicério ficou um ano lá, Campos Sales como ministro da Justiça, e aconteceu o seguinte: por divergências políticas, muita intriga palaciana, aquela coisa toda, Glicério resolveu pedir demissão e voltar para Campinas. O jornal da época, o Diário de Campinas, escreveu: Francisco Glicério saiu daqui pobre e retorna agora paupérrimo. Isso era que ano? 1891. Ele retorna paupérrimo. O homem sai do ministério paupérrimo. Aí você veja a diferença de questão ética, moral dos homens públicos da época, com relação a nós. E daí Campinas, ela teve, a economia de Campinas, ela ajudou ela a ter uma maior participação nessa caminhada para a República ou não? A economia? Teve muito. Porque como eu havia dito anteriormente, a transformação do perfil agrícola para o perfil industrial de Campinas. Né? É claro que não só Campinas, mas outras cidades do interior sofrem a influência da capital do estado. Né? Então, muitos imigrantes que trabalhavam nas fazendas, inclusive em Campinas, vão para São Paulo e o desenvolvimento econômico paulistano é franco. Né? Então, há um refluxo desses imigrantes para São Paulo. Também há um grande refluxo de profissionais especializados, industriais, empreendedores, artesãos, né, que também saem de Campinas e vão para São Paulo em busca de melhores oportunidades econômicas.
né? E isso acaba esvaziando a cidade nessa transição do século. Isso também é uma outra causa, né? Isso também é um ponto sobre, como já havia dito os colegas aqui, sobre a diminuição da importância de Campinas nesses anos iniciais do século XX. E alavancou São Paulo. Alavanca São Paulo, e é claro que depois esse movimento volta para o interior, que nós vamos chegar nesse ponto depois também, das décadas mais recentes, que é a interiorização da indústria em São Paulo. Mas daí como era Campinas entre 1900 e 1930, antes da Revolução Constitucionalista? No meu ponto de vista, era uma cidade que a diversidade era muito maior do que no século XIX. A diversidade econômica que havia aqui, né? Não havia grandes pontos, não havia grandes fazendas ou grandes indústrias, né, como havia anos antes. Mas a diversidade econômica era grande. Então você tinha a prestação de serviços era forte, né? As indústrias, inclusive os profissionais liberais, os grandes médicos e farmacêuticos e tal. Nós temos, você colocou a questão na febre amarela, mas também muitos médicos e farmacêuticos importantes morreram na febre amarela. O Costa Guiar. Exatamente. Costa Guiar. João Guilherme Costa Guiar. Esse desenvolvimento de Campinas, desenvolvimento econômico, não é estanque, não houve uma ruptura, né? Houve um certo refluxo e depois uma retomada. Campinas não perde a sua... Ela não chega a parar totalmente nesses primeiros anos. Algumas tentativas pálidas de industrialização. Por exemplo, em 24, a inauguração da fábrica de tecidos e elásticos do Valber. E tem também o Chapéus Curi. Chapéus Curi, a seda nacional de 23. Exatamente, em 24, né? 23, por aí. Mas no século... Chapéus Curi. Foram Curi. tentativas, né? Tentativas de se industrializar a cidade. Mas no século XIX, em 1885, houve aqui em Campinas a grande exposição industrial. Sim. Você entende? Então já havia também no século XIX já um embrião do que viria a ser. Foi no Palácio dos Alves. Palácio dos Alves. Custódio Manuel Alves. Aliás, aonde um hino, o Progresso, que é o hino da cidade, foi tocado pela primeira vez. Porque o Carlos Gomes fez esse hino para essa exposição. De 85. De 1885. A gente falou muito no programa anterior, principalmente, sobre Carlos Gomes e a Maria Monteiro, dessa parte cultural, ainda ali financiado pelo Dom Pedro II e tudo mais. Mas como que era a cultura em Campinas no início do século XX? Nas 2, 3 primeiras décadas, como é que era? Um minutinho só, eu queria falar o seguinte. Campinas, havia o Teatro São Carlos. O Teatro São Carlos era de propriedade particular. Era um grupo de empresários que tocavam a cultura em Campinas. E havia, a febre amarela atrapalhou muito isso. Mas Campinas, em 1886, trouxe Sarah Bernard a Campinas. Isso foi era como se trouxesse aqui a Greta Garbo para Campinas, sabe? Para dar uma exibição aqui, né? Então, Campinas tinha essa importância cultural no final do século XIX. Mas se manteve no início do século XX? Manteve, porque depois disso houve as grandes... um movimento teatral muito grande. Aí o Duílio pode falar muito, porque o Duílio é especialista nesse tema. O telefone, né? Foi a segunda cidade a ter o telefone. Em que ano isso? 1876, por aí, né? Eu sei que em 1889 já tinha os telefones, porque... Segunda cidade do Brasil a ter telefone. Inclusive, aí nessa parte cultural, Duílio, que o Fernando falou que você pode falar melhor, no início do século XX, como que era a cultura em Campinas? Já que ela tinha dado não uma parada total, mas a época que vem as grandes companhias estrangeiras aqui para Campinas. Grandes companhias da Europa, tenores, né? Cantores. Tanto de teatro quanto de música. O Teatro São Carlos era realmente muito importante. Os próprios cronistas, os viajantes estrangeiros, falam demais do Teatro São Carlos, que durou até 1922. É. Aí ele foi demolido, né?
para a construção do Teatro Municipal, inaugurado em 1930. Carlos Gomes. Exatamente, Teatro Carlos Gomes. Que era no centro, que depois ele veio a Era ser no demolido. mesmo local. Era no atrás mesmo da local. Catedral. Atrás da Catedral. É no mesmo local. A demolição a gente trata depois. Inclusive. Era o mesmo local. Inauguração com a Bidu Sayão, né? Bidu Sayão e tal. Era o mesmo local. E foi um grande acontecimento, né? Nossa, as páginas dos jornais começaram Rafael a falar. Andrade Duarte. E inclusive foi criado grupos teatrais aqui. O GARD, por exemplo. O GARD foi muito importante. Então a cidade começa a se desenvolver realmente a partir dos anos 30. Aí então a gente retoma no próximo bloco falando disso, que a gente já deu até uma estouradinha aqui, falando desse desenvolvimento e fala também da participação de Campinas na Revolução de 32. De 32. O Ponto de Vista está no seu terceiro programa falando da história de Campinas e volta daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro programa do Ponto de Vista, que está falando sobre a história de Campinas. O Duílio, você tinha falado que a década de 30 ela foi importante para Campinas, uma explosão aí cultural de desenvolvimento. Mas a gente também teve a Revolução Constitucionalista de 32, que teve uma participação grande de Campinas. E principalmente de mulheres, né? Como é que foi? Exatamente, as mulheres trabalharam muito na confecção de luvas, meias. A minha mãe, que era normalista da escola normal, eu me lembro que ela sempre falava que ela confeccionava luvas, toucas, aquela coisa toda. Uniformes para os soldados. E na base da enfermaria também, né? Ajudaram muito. Né? Então Campinas teve uma participação muito grande no movimento de 32, né? Tanto é que surgiu uma sociedade, né, dos veteranos de 32 aqui em Campinas. Fernando, você quer falar um pouco sobre a participação de Campinas? Nesse período, Campinas está em franco desenvolvimento, década de 30, 40, ela está retomando o seu desenvolvimento econômico. A Revolução ela chega a atrasar um pouquinho? Não. Eu acredito que não. O que houve, na verdade, foi uma ruptura política, né, com a aristocracia cafeeira, perde espaço para um governo que queria ser mais democrático e, na verdade, não foi. Política café com leite. Minas e São Paulo. Que dava aqueles governadores, né? Que é a primeira república chamada República Velha. República Velha. Então, mesmo assim, mesmo com essa perda, digamos assim, Campinas perde, os barões perdem, São Paulo perde, mas na verdade não perde, porque o que há são novos rumos e a industrialização acaba sendo, então, ainda mais enfatizada nesse período. E tivemos a coluna Prestes, né, que era contra o domínio da oligarquia, tanto mineira como paulista. E só para retomar um pouquinho, você tem números da participação de Campinas na Revolução? Na Revolução? Você sabe? De momento assim, não tem. Mas eu sei que foi um contingente grande, viu? É uma participação grande, tanto que Campinas foi sitiada. Campinas foi ocupada. Houve bombardeio. Bombardeio, no Largo da Estação, né? E foi ocupada pelos mineiros e pelos gaúchos. Tanto que os gaúchos chegavam aí no bosque do Jequitibás e mataram muitos animais para fazer churrasco. Isso indignou a cidade, sabe? Mas não podiam fazer nada porque eles estavam desarmados, né? Os gaúchos aí, de bombacha, mataram muitos animais aí para fazer churrasco. Você entende? Aí, e coitados dos nossos soldados, não tinham nada. Não tinha nada. Havia aquela matraca, né? Imitando mas o que salvou era em todo o estado de São Paulo. Mas o que salvou Campinas foi que uma parte dos políticos da época eram contra, e era favorável, eram contra-revolucionários, vamos dizer assim. Foi o caso do Pedrinho Magalhães, que assumiu, junto com o Álvaro Ribeiro, assumiram o comando administrativo da cidade, em consonância com o governo de Getúlio Vargas. E isso, então, procurou atenuar as consequências danosas para Campinas. Pedrinho Magalhães
pai do Rurido Magalhães, o pai do Rurido. foi vereador, né? Foi vereador, foi presidente da Câmara nos anos 50, né? E ele, nessa época ele foi o delegado de polícia, ele procurou segurar, e o Álvaro Ribeiro, que assumiu, que foi um grande nome na política nossa aqui, fundador do Diário do Povo e do Correio Popular. Ele era político e ele, então, era o homem, vamos dizer assim, do Getúlio Vargas da época, para segurar Então, e como foi Campinas daí nesse primeiro governo do Getúlio, daí seguindo a década de 40 até se diz Estado Novo? Isso. Do Estado Novo? Campinas começa a ter um grande desenvolvimento. Tanto é verdade que nessa época houve uma exposição que o Rubem aborda. 1939. 1939. Mostrando, por exemplo, as grandes realizações de Campinas, no campo industrial, no campo cultural, etc. E tal. E houve uma grande exposição em 1939, que era uma exposição naturalmente vista como uma primeira fundação, né? Primeira fundação da cidade, que é uma coisa errada. Campinas foi fundada em 1774. Houve duas fundações aqui em Campinas. A de 1939, né? Então, o que acontece? Acontece que nessa época aí, em 39, era a época do Estado Novo, e Campinas começa a se desenvolver. Começa a se desenvolver no campo jurídico. Aí que entra Prestes Maia. Prestes Maia em 38. Exatamente, em 38. Ele começa a elaborar o plano urbanístico, né, de 38. Começa aí. A cidade começa a se desenvolver muito, realmente. Foi durante o Estado Novo. Estado Novo. E por isso que houve essa grande exposição em 39. Dando comemorativa como o primeiro centenário da fundação de Campinas. O que é uma coisa errada, né? Porque em 1739, o Francisco Barreto Leme fundou uma sesmaria aqui. Uma sesmaria. Não é a fundação. A fundação quando é freguesia. Quando existe uma jurisdição eclesiástica. Aí foi em 74, que é a fundação de Campinas. Mas nessa época do Estado Novo, aí, qual que já era a população de Campinas? Porque a gente teve aquele incentivo anterior, no começo do século, né, para as pessoas virem da industrialização, as indústrias virem para cá. 60 mil? 130 mil habitantes em 1930. 10% por aí. Em 1940... 39, 40, 130 mil habitantes. Então a cidade ela estava realmente nascendo do que ela é hoje. Sim. E Campinas... Foi a época das grandes construções, como por exemplo o Fórum do centro da cidade, foi dessa época aí. E Campinas teve sorte porque os prefeitos eram nomeados. E Campinas teve a grande sorte de ser só nomeado gente boa de Campinas, gente competente. Perseu Leite de Barros, o Euclides Vieira, Marcondes Filho, o próprio Orozimo Maia também também, pegou essa época também. E Orozimo Maia, Perseu Leite de Barros, foi muito grande, Marcondes Filho, o doutor Marcondes Filho. Jorge, você tinha falado também que daí mais ou menos na década de 50, na metade da década de 50, do século passado, começa daí uma outra grande explosão de urbanização em Campinas. Que aí vai depois dessa da década de 30. A segunda grande industrialização. Depois da década de 30 ou daquela... Depois da década de 30, 50. Em 50, o plano Prestes Maia começou a ser mesmo implementado em Campinas a partir de 1956. Rui Novaes assumiu a prefeitura e ele desapropriou inúmeros imóveis ao longo da Avenida Francisco Glicério, que era uma ruazinha estreitinha, a da Campos Sales, alargou e começou a revolução urbanística. O plano previa a derrubada da Igreja do Rosário, porque a Igreja do Rosário ficava quase no meio da rua, né? Você tinha que fazer volta, então ele teve um sucesso enorme com esse plano, teve um impacto na época, foi um dos políticos mais atuantes na época e tudo, mas também hoje tem aqueles que contrariam, porque devia preservar os imóveis.
Então, porque na década de 50 e 70 a gente teve também alguns casos contraditórios. Por exemplo, o Teatro Municipal foi derrubado. Foi derrubado. 65. 66. 66. Onde é o Terminal Central hoje era uma praça enorme. Também foi demolido. Tudo por conta da questão viária, né? Mas ali já Como que a cidade absorvia isso na época? Em 1970, por exemplo, veio o Quercia. O Quercia, ele estabeleceu aqui o primeiro escritório de planejamento urbano de Campinas. Foi aonde que surgiu as vias expressas, ele bolou aqui as Coabs, aqui da Ban, que depois o Lauro Pérez veio e executou, mas a Avenida Lix da Cunha, tudo isso foi trabalho. O Novaes também, na época, construiu também a estrada Campinas a Souzas, Campinas a Paulínia. Nessa época que começam as grandes rodovias. As grandes rodovias. Entrar para a história de Campinas. Grandes rodovias. Mas essas grandes rodovias de Campinas a Souza, Campinas a Paulínia, foi tudo obra do governo municipal, com dinheiro municipal, nada de ajuda. Mas, Fernando, só retomando um pouco antes do que o Jorge está falando, entre 50 e 70, a gente teve, já foi citado aí, do teatro, da construção do Terminal Central. A cidade perdeu um pouco daquela identidade que ela tinha do passado? Um pouco mais gloriosa, deixada pelos barões, pelos eu acho que ela se modernizou. Mas ela não tem prejuízo? Olha, em 50 vieram as grandes indústrias, GE, Bendix, a Bosch. Merck. A gente não pode falar que deixou a história de lado em troca da... Não. O que a gente pode dizer é que ela ficou mais internacional. Isso. Porque com a vinda das indústrias estrangeiras, vieram muitos estrangeiros. Tanto que eles tinham um restaurante aqui em Campinas quase exclusivamente para eles, que era o restaurante Armorial. Acho que é por aí. Chegava lá, tinha francês, inglês, alemão. Você entende? Todos esses líderes aí das indústrias. Tem um dado importante que a gente deve frisar, né? Esse lado agrícola, esse lado urbano de Campinas. Bom, os censos no Brasil, o censo de 1934, na verdade, foi um censo estadual. Ele foi o primeiro censo em que a população urbana de Campinas ultrapassa a população rural. Então, isso é 1934. Em 40, então, no censo geral do Brasil, quando eu disse que havia 129, 130 mil habitantes em Campinas, a população urbana já é maior. Então, isso justifica ainda mais a própria urbanização, o desenvolvimento urbano e a urbanização da cidade. Essa explosão vai aumentando a cada década, vai aumentando. É claro que não como a capital, porque nesse período São Paulo já tinha mais de 1 milhão de habitantes, porque eu disse também que as pessoas o refluxo para a capital, né, saem do interior, vão para a capital, e depois é que se acomoda novamente nesse período de grandes rodovias. Porque se a estrada de ferro foi importante na década de 1870, 80, 90 para Campinas, e nós não podemos deixar de lembrar que Campinas sempre foi um grande entroncamento viário, sempre foi, inclusive a fundação, disso, né? Inclusive a fundação, que era a passagem para os bandeirantes. Anhanguera. Não é? A Anhanguera é de 40 a 60. Nessa época. A Anhanguera é de 46, 50. Né? Chega em Campinas em 48. Né? Então, a rodovia vai dar o outro, Quer dizer, quase um século depois, a rodovia repete o que a ferrovia fez. Isso, e aí entra o nosso distrito industrial, as grandes indústrias chegando aqui. Agora, é isso? Aí a gente tem também daí a instalação da Unicamp na metade. A Unicamp foi em 62. 66, né? Não, 62. 66 foi o começo das obras que eu até participei. Eu assisti isso aí com o Castelo Branco. Pedra fundamental. Pedra fundamental ali. E a parte cultural, não podemos esquecer a Academia Campinense de Letras, 56. Isso a gente volta, 56. A gente volta, então, no próximo bloco falando disso daí. Agora, eu só queria fazer um contraponto aqui. É o seguinte, Campinas, através de seus homens públicos, pecaram gravemente contra a cidade. Em 1964, o início da Revolução, foi criado em Curitiba o Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba, um projeto do grande Eli Lopes Meireles,
e do prefeito Ivo Arzua, que tem a finalidade de só estudar e planejar a cidade. Estudar a parte histórica e depois, em função da parte histórica, planejar o desenvolvimento da cidade. E os prefeitos em Curitiba, capital do Paraná, são obrigados a seguir todo aquele planejamento. Curitiba hoje tem um destaque muito grande. E Campinas, na época, perdeu essa grande chance, como até hoje. De seguir o modelo. Porque Campinas cresceu de maneira desordenada, sem planejamento. Você veja aí, hoje, essa questão, você vê estrada para Viracopos, fica discutindo, tudo atitudes assim, improvisadas. Ah, faz aqui, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Se Campinas tivesse o planejamento, se fosse adotado o planejamento de Curitiba para Campinas, na época, pelos prefeitos da época, todos eles, Campinas ia estar melhor Campinas planejado. estaria hoje numa situação maravilhosa. Vamos dar uma pausinha, a gente volta daqui a pouco falando aí sobre a história da academia e também essa parte da desenvolvimento tecnológico e educacional de Campinas no final do século XX. Esse é o terceiro programa do Ponto de Vista falando da história de Campinas, a gente volta já já. Estamos de volta com o final da história de Campinas, o terceiro programa, falando já mais do século XX. A gente chegou a citar, Duílio, a instalação da Unicamp aqui em Campinas e do Parque Tecnológico. Como que se deu essa instalação e também da PUC, né? Da PUC, da Unicamp e do Parque Tecnológico? Bom, a PUC vem desde 1941, né? Com os cursos de filosofia, né? E letras, ciências e letras. E nós, como o Jorge falou, nós devemos ao grande Emílio José Salim. O grande educador. O grande educador, autor de Ciência e Religião, um livro fundamental. Emílio José Salim. Emílio José Salim. Ele foi realmente a cabeça do próprio desenvolvimento da PUC. Ele foi um baluarte na criação da Faculdade de Direito, na Faculdade de Odontologia, né, odontologia e os diversos cursos lá. Não é? E ele era realmente um democrata, não é? Um grande incentivador da cultura, de modo geral, trazia palestrantes do Rio de Janeiro. Não é? Quantas conferências ali, palestras eu vi, graças ao Monsenhor Salim, ao seu Moroso Lima, vários. Intelectuais da época. Intelectuais da época. Então ele realmente fomentou demais a PUC. E a PUC é realmente uma grande instituição, ao lado da própria Unicamp. E a Unicamp surgiu em 62, né? 20 anos depois. A Unicamp, por exemplo, eu acho que teve no Zeferino Vaz a grande figura. Né? Ele montou a Unicamp numa fazenda que foi doada, né? É isso. Foi. A Unicamp começa, na verdade, o curso de medicina na Santa Casa de Misericórdia. Isso mesmo. Santa Casa de Misericórdia. 66. Isso, na Santa Casa de Misericórdia. Exatamente. Ali começa o curso de medicina. De medicina. Graças a ele. Exatamente. E o primeiro reitor dela, o diretor dela, chamava-se Mário Denhe. Mário Denhe. Mário Denhe, que era um grande cirurgião de São Paulo. Mário Denhe. E a Unicamp também, ela tem a história de que o Zeferino ele protegia professores perseguidos pela ditadura trazendo para a Unicamp, né? Exatamente. Você tocou num assunto realmente. Mas não era só o Zeferino, não. Ele também tinha o Monsenhor Salim, fez muito isso também. Ele defendia aqueles que eram perseguidos, né? Voltando um pouquinho no assunto, o Monsenhor Salim, o Monsenhor Salim não teve só destaque aqui em Campinas, ele teve destaque em São Paulo e no Brasil todo, porque ele era muito consultado pelas universidades, para os órgãos governamentais da época, sobre problemas educacionais. Isso. Então esse homem de Campinas foi uma figura extraordinária e que hoje está esquecido. E ele se inspirou muito na PUC de São Paulo. PUC de São Paulo. Que foi a primeira universidade católica criada, a PUC de São Paulo. Ele usou como base para base para criar a nossa PUC. Duílio, a gente chegou a comentar fora do ar também sobre o polo tecnológico.
Como é que deu a implantação do polo tecnológico? Por que Campinas acabou pegando esse viés, essa fama até de uma cidade mais voltada para a aos educação, incentivos fiscais, tecnológica? Né? A Unicamp também, né? E outra coisa, havia uma política americana com relação ao Brasil, uma política econômica com relação... Isso em que época? Isso em 50. Por isso que vem as grandes multinacionais para Campinas, Bendes, GE, MEC, né? Bosch. Roberto Bosch construiu o centro médico. Por isso que os anos 50 são importantíssimos no desenvolvimento da cidade. A gente pode dizer que é uma virada... Exato. Seria uma outra fundação, vamos assim dizer. Foi a década-chave. Além daquelas duas que a gente já teve. Exatamente. Uma outra fundação. Campinas se moderniza com prédios. Os anos 50 foi relevante, a chave do desenvolvimento de Campinas. Do desenvolvimento de Campinas. Os anos 50. Os anos 50, não há dúvida. Foram anos 50. Os anos chaves coincidentemente, a gente tem a fundação da academia. Não podemos esquecer que a cidade cresce tanto, inclusive na parte esportiva. Na época da Ponte Preta e do Guarani, nos anos 50. Em 50 sobe o Guarani, em 51 a Ponte Preta, não é isso? Então, vem os grandes clubes de São Paulo jogar aqui. Aí a gente tem, então, a academia também justo na década de 50. A academia surgiu em 1956. Numa sala da Secretaria de Educação. Só para localizar quem está assistindo, a Academia Campinense de Letras, que eles são membros. Surgiu numa sala da Secretaria de Educação de Campinas, do Sampaio, né? Francisco Ribeiro Sampaio, que era o secretário de Educação. E então aí que surgiu a ideia e a origem da Academia Campinense Acho de que o Letras. Fernando tem uma... Não, eu queria, desculpa, eu vou voltar um pouco no assunto, mas a questão do polo tecnológico, né? Você está formando com as universidades, nós vamos continuar a falar da nossa academia, mas o polo, a fundação das universidades, os cursos, especialmente os cursos de alta tecnologia, também são importantes para tornar essa região um importante polo tecnológico que ela é. Então você tem a junção das grandes malhas viárias, né? Você tem as universidades formando uma mão de obra importante, os grandes produtores do conhecimento, que são os professores e pesquisadores. Então essa concentração do conhecimento em Campinas e da infraestrutura, vamos dizer assim, dá esse ganho para Campinas nesse período, né? De 50, 60. Uma importância nacional, né? Se tornando uma metrópole aí dentro. Também muito por sua vocação, né? Vocação, isso mesmo. A somatória de todos os fatores. De todos os fatores. Agora, a nossa academia é isso. Desculpa eu ter interrompido. E qual que é a história da academia, o papel da academia? Uma consequência, é uma consequência, né? Esse Porque desenvolvimento eu acredito da cidade. que a Academia Campinense de Letras é uma das primeiras academias de uma cidade do interior, né? Do interior. E qual que é o papel dela, a função dela, desde a fundação? Em primeiro lugar, preservar a língua portuguesa. Primeiro. E, naturalmente, estimular o congraçamento entre as entidades, né, culturais. E também tem a preservação da história, porque tem o preservação da história, preservação da nossa literatura, da nossa música, não é? Lá tem acadêmicos que são especialistas em música, crítica musical, como o Alexandre, história, letras, né? Letras. Acho que o Fernando pode falar bastante da importância, já que ele trabalha com isso na Unicamp, a importância histórica da academia. Né? Pois é muito importante. Eu sou, vou dizer assim, o caçula agora deles, né? Está entrando agora. Mas a Campinas sempre se preocupou com a sua história, né? Na verdade, nós já falamos aqui dos vários clubes, de várias entidades, a própria Unicamp contribuindo para isso, né? Com o Centro de Memória. Centro de Ciências, Letras e Artes. Até os anos 70 aí foi o... A CPFL agora. Justo. Então, a academia vem também nesse período, como eu disse, estou conhecendo agora o trabalho. Eu conhecia de fora, agora estou conhecendo um pouco mais por dentro do trabalho. Essa importância que eles dão, que esse pessoal dá para a história de Campinas, essa preservação histórica. Não deixar as coisas se apagarem, não é? E isso que é fundamental. Agora, em 2006,
a criação do Instituto Histórico e Geográfico de Campinas. E é o nosso presidente. Você entende? Quer dizer, que foi fundado aí por um grande idealista, intelectual, Expedito de Alencar, em 2006, e que também se preocupa com a história de Campinas, a história da cidade. Que legal. O que é mais importante nisso que eu estou vendo agora, observando toda essa história, é que essas academias, esses institutos, esses centros, na verdade, querem buscar uma interação maior com a população. Não é? A coisa não é para ficar... também, como órgãos, por exemplo, como a Câmara, a Prefeitura, eu acho que está começando a ter, né? Você está falando de um trabalho que a Unicamp já está fazendo, o Centro de Memória, com a Câmara. É um trabalho técnico de preservação de documentos, né, de preservação das primeiras atas da Câmara de Campinas. E o importante também, que a gente procura, tanto na Academia Campinense de Letras, ou pela Unicamp, ou pelo Instituto Histórico, é a integração maior da Unicamp com a população de Campinas, com a cidade de Campinas. Porque até então eu sempre havia aqueles comentários que ficavam um pouco estanque, um pouco separado, e a nossa luta é essa integração, e que está havendo agora, graças a Deus. Nós temos que acentuar também algumas figuras importantes aqui em Campinas que incentivaram os estudos históricos. O professor José Roberto do Amaral Lapa, na verdade, fundador o professor Celso Maria de Melo Pupo, grande historiador. Jolomar Brito. Jolomar Brito, que está sendo hoje, naturalmente, revalorizado. Revalorizado. O Jolomar Brito. Quer dizer, eles são grandes... O professor Odilon Nogueira de Matos. São grandes incentivadores da história campineira. Maria Lúcia Souza Rangel Riz. E este moço que está aqui também, que eu comecei a gostar de história por causa dele. E outra coisa, o Centro da Memória com as primeiras publicações sobre Campinas. Aquela série Campiniana, que o professor Lapa... O professor Lapa organizou. E, Fernando, é possível a população ter acesso a isso? Quem está assistindo consegue ter acesso? Sempre teve. O Centro de Memória foi criado para isso. Sempre Ele teve. é aberto. O problema é que... O problema você pode ir lá pesquisar. A academia também. Tudo. O problema é esse, é que nós estamos dentro da universidade e nós precisamos extravasar, nós precisamos adentrar. Mas o objetivo do Centro de Memória é esse, é mostrar a história de Campinas para todo mundo, não só para o pesquisador acadêmico. E ela preserva os documentos de Campinas. A maior parte dos documentos está lá na Unicamp. Ainda bem que a Unicamp se preocupa. E outra coisa, com critério científico. Isso. Exatamente. Com critério científico. Né? Então você vê, esse trabalho que está fazendo aqui com a Câmara já tem um cunho muito científico, já um estudo aprimorado de preservação. E para a gente escrever qualquer coisa, artigos, livros, a gente tem que ir ao Centro da Memória. Tem que não adianta, porque os documentos estão lá. As fontes, e essa integração do Centro de Memória se dá até o ano passado, integrava o Conselho Científico do Centro de Memória o professor Duílio Battistoni. E agora eu faço parte também do Conselho Científico do Centro de Memória da Unicamp. E junto também com o Fernando. Essa interação Fernando que nós Abrão. queremos. Então você vê que nós estamos todos entrelaçados aqui, todos isso em favor de Campinas. Legal. Gente, muito obrigado. Jorge, obrigado. Duílio, Fernando, se vocês quiserem deixar algum recado, quer terminar, concluir alguma coisa, pode falar. Nós queremos agradecer, falo aqui pelo Instituto Histórico, esse trabalho maravilhoso que vocês estão realizando em favor da história de Campinas. Um povo que não tem história está fadado a desaparecer. E dentro desse princípio, a Câmara Municipal de Campinas está de parabéns e isso estimula muito os estudiosos de Campinas. Muito obrigado. Eu endosso também as palavras do Jorge, né? Quero agradecer essa oportunidade, em nome também da Academia Campinense de Letras, né? Porque realmente a Câmara tem esse propósito de revitalizar os estudos históricos. Isso é muito importante. Muito obrigado.
Fernando? Eu queria também agradecer a todos por essa oportunidade, né? E enfatizar, o Centro de Memória da Unicamp está à disposição de todos os cidadãos de Campinas. Muito obrigado a todos. Esse foi o Ponto de Vista, o último Ponto de Vista que contou sobre a história de Campinas, desde a sua fundação até os dias de hoje. Até um próximo programa.